Ok, vamos lá então, bom dia, recebi aí o ok da professora Rosimar para a gente iniciar a nossa palestra. Quero primeiro agradecer aí o convite, né, e agradecer também aí a presença de todos aí que estão assistindo, pessoal aí da escola da PEI João Batista Ribeiro, os alunos aí, bem-vindos aí ao meu canal do YouTube, obrigado aí pela audiência e vamos lá. Então a gente vai fazer o que? Nós vamos fazer eu vou falar um pouco sobre o que é empreendedorismo, né? Alguns cases de sucesso, algumas pessoas aí, ícones do empreendedorismo aqui no Brasil, e também vou falar um pouco da minha trajetória, né? Como que eu entrei nesse mundo aí do empreendedorismo e qual foi a minha carreira nesse mundo todo, e no final vamos abrir para perguntas, ok? Aí eu vou pedir o quê? Que vocês façam as perguntas no final, para não correr o risco da gente deixar aqui, né, de eu deixar alguma pergunta sem responder se vocês colocarem a pergunta agora no início, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a parte que diz respeito aí a empreendedorismo. Bom, eu sou Mauri Nakahara, né, eu trabalho hoje atualmente como consultor de ativos digitais e tenho aí uma empresa no ramo de prestação de serviços na área de bordados, ok? Então, a pergunta hoje que eu quero que vocês reflitam aí e depois nós vamos debater e conversar no final você já pensou em ter seu próprio negócio? Isso é possível. E eu acredito que é um sonho aí de todo mundo, né? Toda pessoa sonha ter o seu próprio negócio, principalmente aquelas pessoas que trabalham já há muito tempo, empregadas aí na CLT, né, que já são empregadas e querem ter algo melhor, veem o resultado dos seus patrões, né, das empresas onde elas trabalham, e todo mundo deslumbra ter, né, o seu próprio negócio. E eu acho que o principal motivo de se querer ter um próprio negócio é a liberdade, né, a questão da liberdade, porque se você hoje trabalha como empregado, você tem os seus horários a cumprir, você tem que respeitar ao patrão, obedecer ordens e tudo mais. E todo mundo pensa que tendo o seu próprio negócio ele vai viver livre disso, né? Mas nós vamos ver mais pra frente aí que não é bem assim, ok? Então primeiro vamos conhecer algumas histórias aí de sucesso, né? Algumas pessoas, uns ícones do Brasil que são grandes empreendedoras, né? Aqui está uma figura que eu acredito que todos conheçam, o Silvio Santos, né, o nome artístico aí de Senhor Abravanel. Ele é um apresentador de televisão e um grande empresário brasileiro que construiu um império aí com muito trabalho, né? Ele começou como camelô, né? E eu conheci ele nesse programa aqui que eu acredito que vocês aí, a maioria que está assistindo, nunca ouviu falar, que é o tal de Domingo no Parque. Era um programa que acontecia todo domingo de manhã, que era apresentado pelo Silvio Santos e que fazia muito sucesso. Inclusive ele utilizava esse programa como uma janela, né, para os patrocinadores do programa, né, as pessoas que queriam fazer aí, os anúncios no canal de televisão dele utilizavam principalmente esse programa aí como uma grande forma de propaganda. Ou seja, ali as crianças brincavam, né, ganhavam ali, tinham suas premiações, e as premiações eram os produtos dos patrocinadores. Isso era muito fantástico. E eu lembro aí, quem é mais da época aí, acima dos 40 anos, deve lembrar que tinha o tênis All Star, o Bamba, né, o Quixute, os brinquedos da Estrela, né, que fizeram muito sucesso na época. E a partir daí, né, a história dele vem muito antes aí. Se vocês quiserem, podem até pesquisar no YouTube, tem vários vídeos com histórias completas dele aí, desde quando ele iniciou a carreira, quando ele era pequeno, criança ainda, trabalhou como funcionário e depois ele comprou uma parte de uma rede de televisão e assim foi indo. Próxima ícone aqui, talvez vocês não conheçam talvez a figura da pessoa, mas o nome talvez já esteja um pouco mais na sua mente quando a gente fala de Magazine Luiza. Pois é, a dona Luiza Trajano Donato, né, a famosa dona do Magazine Luiza. E o nome Magazine Luiza não veio do nome dela, ok? Porque o Magazine Luiza era de uma tia dela e ela comprou essa empresa na época e aí transformou o Magazine Luiza na potência que é hoje, e atualmente está aí sob os cuidados do filho dela, que realmente desde 2017 deu
uma grande evolução, né, no Magazine Luiza, e inclusive a abertura das ações da Magazine Luiza na bolsa fez bastante sucesso e tem valorizado muito. Sônia Rez de Souza, né, ela é a vice-presidente do grupo Mulheres do Brasil, que inclusive é um grupo que reúne empreendedoras, mulheres empreendedoras do Brasil, que foi fundado pela dona Luiza Trajano, da Magazine Luiza. E ela também é uma empreendedora de sucesso e se tornou presidente da Dudalina, que é uma empresa, né, uma confecção, na verdade, de roupas, que nasceu a partir de uma compra errada do pai dela de uma outra empresa que ele tinha, que ele comprou uns tecidos a mais e aí ficou com um estoque excedente, e aí ela e a mãe dela resolveram montar uma fábrica ali, aproveitar aqueles tecidos que tinham a mais e confeccionaram camisas. E aí as camisas fizeram tanto sucesso que eles montaram então aí uma confecção, e aí foi crescendo e se tornou a Dudalina. E aqui um outro grande empreendedor, que é o Carlos Roberto Martins. Ele é um empresário executivo e escritor brasileiro, conhecido aí por ter fundado a escola Wizard, que inclusive nós temos aqui em Agudos uma escola Wizard. E ele começou vendendo apostilas de curso de inglês. É isso mesmo, ele pegou o pai dele, né, ele falou com o pai dele emprestou para ele um dinheiro para que ele pudesse confeccionar centenas de apostilas de curso de inglês, né? Na verdade, na época ele era xerocado e aí ele mandava encadernar, e ele saía para vender esses cursos de porta em porta nas escolas, até que ele chegou em Bauru numa escola, né? E o dono da escola não se interessou na época, e ele continuou nesse processo, e ele tinha uma metodologia que começou realmente a dar certo, e aí foi onde ele fundou depois a escola Wizard, porque ele começou a dar aula, ele e a mulher dele começaram a dar aula particular e resolveram montar a escola Wizard, que hoje é um grande sucesso aí, não faz mais parte das empresas do Carlos Roberto Martins, mas foi ele quem fundou e transformou a escola aí de inglês. Hoje ele tem uma holding, né, que é lá em Campinas, e tem várias empresas que ele administra, né, e tem vários realmente ramos de empresas das quais esse grupo aí administra. Mas afinal de contas, o que é empreendedorismo e o que é e quem é o empreendedor? Vamos lá para algumas definições aí, tá? O que é empreender? Se a gente pegar, né, do latim, é empreender, e podemos dizer que é pôr um plano em execução, deliberar-se a praticar-se, propor-se, tentar. Hoje muitas pessoas falam, eu vou empreender, então eu vou abrir uma empresa. Mas vamos ver lá mais para frente que não é bem assim o termo, tá? E o que é um empreendimento? O empreendimento é o ato de empreender, o efeito de empreender. Aquilo que se empreendeu e levou a cabo, ok? Empresa, realização, cometimento. Então isso é um empreendimento, é o algo resultado de empreender. O empreendedor quem é? É o cara que faz o empreendimento, que empreende, tá? Então ele é uma pessoa ativa e arrojada, o cara que empreende. Agora sobre a ótica acadêmica, podemos dizer assim: o empreendedorismo na teoria é o estudo voltado para a compreensão do desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto técnico, científico ou empresarial. Tem origem no termo empreender, que significa realizar, fazer ou executar. Então isso aí tudo na parte acadêmica. Agora na prática, o que a gente pode dizer? É a criação, né? A inovação, fazer aí a transformação da realidade, ou seja, você ter uma atitude e ideias que possam desenvolver e transformar as formas como elas são feitas hoje, ou seja, é buscar algo que você possa fazer naquilo que você faz hoje de forma diferente, mais práticas e mais efetiva, tá? Então é aquilo que você faz assim, podemos dizer assim, que empreender é transformar aquilo que já é feito hoje para algo melhor, mais fácil e mais acessível, tá? Aí o diferencial está no fato de que a partir aí das habilidades e competências geradas pela sua atitude empreendedora, a gente pode descobrir aí formas alternativas para atender aí às necessidades emergentes.
Bom, na prática, quem é o empreendedor? Então, um empreendedor na prática é uma pessoa que congrega o risco, a inovação, a liderança, habilidade e perícia profissional em uma empresa sobre a qual se constrói uma equipe motivada. Às vezes é difícil, a gente fala, poxa, mas é difícil, como é que a pessoa vai ter todas as qualidades numa única só, né? Às vezes a gente tem 2 ou 3 ou uma só qualidade dessa, e ao passar do tempo, conforme nós vamos trabalhando e vamos estudando e vamos agregando conhecimento, a gente vai adquirindo, né, e desenvolvendo as outras habilidades. Mas tem algo que talvez não está citado aí, mas a gente costuma dizer no mundo empreendedor, é aquilo que está no seu sangue, aquilo que você tem dentro de você, que é algo que te incomoda quando você olha algo e fala, nossa, isso aqui poderia ser feito diferente, isso aqui poderia ser feito de tal forma para facilitar ou para melhorar o uso ou a usabilidade de tal coisa. Então essa é a essência, né, do empreendedor. É algo que não se consegue desenvolver, não se consegue criar, mas ele nasce com a pessoa. Então o empreendedor também é a pessoa que realiza coisas novas e não necessariamente aquelas que as inventa, tá? Alguém que usa talento para aproveitar também as oportunidades. E os empreendedores fazem coisas de maneiras diferentes, ou seja, são pessoas que contribuem para o crescimento econômico e social, e também são agentes de mudanças que enxergam as oportunidades e as tornam realidades, ou seja, antena ligada aí. Outras definições de empreendedor, tá? Aquele que executa um serviço para um cliente sem se subordinar a ele, né? A parte da terceirização. Por exemplo, hoje nós podemos ver as grandes empresas, né? Por exemplo, aqui na nossa região, Duratex, Ambev, todos eles têm muitas empresas terceirizadas. O que são? Não são funcionários da empresa, mas são empresas que prestam serviço dentro da empresa delas, né? E muitas vezes são prestadores de serviço, né? Sei lá, um eletricista, um mecânico, né, a pessoal da limpeza. Então, como são empresas grandes, logicamente se precisa ter uma equipe grande, se monta uma empresa para isso daí, e por questão da legislação nossa, para prestar um serviço para uma empresa dessa aí, você precisa emitir nota fiscal, e para isso você precisa abrir uma empresa, tá? Mas na base seria isso daí, você prestar serviço, por exemplo, para a Ambev sem trabalhar para uma outra empresa, ou seja, você vai criar a sua empresa para prestar um serviço lá dentro. Pode ser também a pessoa que exerça, né, total ou parcialmente as funções de iniciar, coordenar, controlar e instituir maiores mudanças no negócio da empresa, ou seja, aquela pessoa que, mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa como funcionário, trabalhe registrado, você olha as coisas dentro da empresa e tem a iniciativa de mudar ou sugerir as mudanças de forma que facilite, né, seja o convívio ou seja a manutenção ou a função dentro da empresa, né? Ou seja, aquela pessoa que a gente costuma, né, deve ouvir falar muito, a proativa. A pessoa que é proativa dentro da empresa, ela também pode ser considerada um empreendedor, tá? E a pessoa que gosta de assumir riscos de uma operação, incerteza, ou seja, ela não tem medo de realizar algo que possa dar errado, porque tem muita gente que não faz ou não se lança no mundo do empreendedorismo porque tem medo de dar errado, né? Então vocês vão ver aí a quantidade na minha história mais para frente, um exemplo de não ter medo de arriscar, ok? E também assim, o empreendedor, ele é uma pessoa imaginativa, né? Ela é caracterizada por uma capacidade de fixar alvos, atingir objetivos, ou seja, ela identifica ali um objetivo que ela acha que é promissor e foca naquilo ali até a coisa ser realizada, tá, ok? Então ela é uma pessoa que tem muita criatividade, ela imagina e desenvolve e realiza as visões. Agora vamos falar sobre a ligação do empreendedor com empresário, ok? Os termos muitas vezes são utilizados incorretamente como sinônimos, ou seja, empreendedor não quer dizer que ele é um empresário, tá? O empresário, para ter sucesso, ele precisa ser empreendedor, tá? Já o empreendedor, ele não precisa ser um empresário para ser considerado um empreendedor, tá? Ou seja, o empresário é aquele que é o dono do seu próprio negócio, aquela pessoa que tem uma empresa, que administra uma empresa, que
montou a sua empresa, ela é um empresário, mas ela pode não ser empreendedora. Ela pode simplesmente ter uma empresa e utiliza pessoas que são empreendedoras para tocar e fazer com que essa empresa tenha sucesso, ok? As pessoas com perfil empreendedor é o que o mercado de trabalho ele está à procura. Então pensa nisso aí, você prefere alguém do seu lado que fica esperando que as coisas aconteçam ou alguém que faz as coisas acontecerem? Então você que está se preparando para o mercado de trabalho, né, fique muito atento nisso aí. E isso está cada vez mais sendo exigido, né? Ou seja, esse comportamento está cada vez mais sendo observado por quem vai contratar as pessoas. Tipos de empreendedor, ok? Empreendedor de negócios é aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. Agora tem o empreendedor interno, tá? É um indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa e os negócios, como eu já citei. Aquela pessoa que fica olhando e conforme ela vai trabalhando, ela percebe que determinadas coisas podem ser feitas diferentes para melhorar e facilitar o trabalho dela e, consequentemente, facilita o trabalho de outras pessoas. E o empreendedor comunitário ou social é aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade, voluntariado, né, o chamado terceiro setor. A gente pode pegar aqui, a gente tem aí várias entidades e conheço várias pessoas que trabalham como voluntários nessas entidades, doando algumas horas dos seus tempos semanais para fazer algo, né, por essas entidades, dentro dessas entidades ou paralelo, e sem receber nada, ou seja, o trabalho voluntariado. Alguns exemplos aí de empreendedores que também vocês conhecem, além do que nós vimos lá. Esse talvez eu acredito que todos vocês conheçam, que é o Bill Gates, ele da Microsoft, né, um exemplo de empreendedor aí no mundo dos negócios. Pode-se dizer, muitos dizem também que ele foi até mesmo um oportunista, né? Então, William Henry Gates III, mais conhecido como Bill Gates, ele é um magnata hoje, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor americano. Ficou conhecido por fundar, junto com Paul Allen, a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valor de mercado. Dawn Zilda Arnes é um exemplo de modelo de uma empreendedora social com seu trabalho voluntário na pastoral da criança. Tá? Zilda Arnes Newman foi uma médica pediatra e sanitarista brasileira. Ela é irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, foi também fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então aqui nós temos dois exemplos diferentes, um de empreendedor, né, e empresário, né, Bill Gates além de empreendedor também é empresário, e a dona Zilda Arnes é uma empreendedora filantropa, né, social. Agora, os empreendedores em geral, o que eles são? Né? Eles são autoconfiantes, são otimistas, corajosos, compulsivos, persistentes, extrovertidos, tá? Tem muita energia e vontade de realizar, tem senso de urgência, ou seja, isso aqui tem que ser realizado, mas tem que ser para já, né? Vamos lá, vamos já começar e não ficar naquela, isso aqui seria bom se fosse assim, 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 e continuar sonhando e não realizar. O empreendedor vai e realiza quando ele vê uma necessidade, tá? E também tem muita imaginação, ele imagina diversas formas de se fazer algo, a mesma coisa de diversas formas diferentes. E também tem um alto grau de iniciativa, ou seja, não fica esperando as outras pessoas, ela vai e realiza. E também tem um alto poder de persuasão, ou seja, ela consegue convencer as pessoas, mas ela consegue convencer a pessoa porque ela conhece daquilo que ela está falando para outra pessoa, não é simplesmente porque ela vai inventar e enganar as pessoas, não, essa persuasão é da forma positiva de que ela acredita naquele projeto, naquela coisa que ela está, né, falando, tem conhecimento, tem um autoconhecimento, grande conhecimento daquilo que ela está falando e consegue persuadir as pessoas porque ela sabe falar com propriedade também. São pessoas inspiradas e também que conseguem inspirar outros, né? Então elas são realmente, por exemplo, né, casos que eu citei no início, né, Silvio Santos ali é uma pessoa ali
que hoje é admirada por, sei lá, acho que não tem alguém que não admire o Silvio Santos como empreendedor, como empresário e também como pessoa. São pessoas focadas em resultados, ou seja, elas fazem as coisas e esperam ter resultado. E como na primeira coluna ali, né, a gente tem, eu falei ali que são pessoas compulsivas, muitas vezes as pessoas empreendedoras, elas não têm paciência, né? Elas querem ver resultado e se demora ali algum tempinho ali, além do que ela imaginava de ter resultado, ela já abandona e já parte para outra. Existem essas pessoas sim. E as pessoas também, os empreendedores, têm facilidade para reunir apoios e suportar novas iniciativas. Agora, como eu disse já, né? Eu preciso ter todas essas características para ser então empreendedor? Não, você pode ter algumas delas e as outras com o tempo você vai desenvolvendo, ok? Logicamente tem algumas aí que vão destacar em você e aí você vai a partir daí trabalhando as outras que você talvez não tenha. Agora, empreender. Por quê? E quando? Ok? O empreendedor, se tornar empreendedor é uma alternativa ao emprego? Sim, nós estamos aí passando por um período bem complicado, ok? Onde a economia desacelerou e ela está começando a acelerar, porém a gente vai sentir ainda um pouco, né, essa questão aí para a retomada da economia, e a gente sabe que no ano passado muitos empregos, né, foram fechados, muitas vagas de empresas, muitas empresas fecharam, e aí de repente e também surgiu, né, a gente viu que muitas pessoas, o número de pessoas empreendendo aumentou bastante, as pessoas abrindo o seu próprio negócio nesse momento. Então é uma alternativa para você então começar a trabalhar, abrir uma empresa, construir o seu próprio negócio, é uma forma de empreender, ok? Talvez essa seja a forma mais usualmente conhecida ou citada, empreender em negócios, ou seja, você pegar algo que já existe, né, e começar a empreender nela. Podemos citar aí você adquirir uma franquia, que é um negócio que já está em andamento, que já é testado, que já tem sucesso, né, em vários locais aí do Brasil, e você, eu vou comprar então uma franquia e empreender dentro dessa franquia, ou seja, essa franquia ela é um modelo de negócio que já existe, que já funciona, e aí então você vai investir ali nesse modelo de franquia e trabalhar e empreender nesse modelo de negócio. Pesquisas e tendências mostram que em pouco tempo o número de pessoas com carteira assinada será de cerca de 20% da população econômica ativa. Okay? Atualmente ela é de 60%. Então o que quer dizer? Que cada vez mais nós vamos ter aí pessoas trabalhando registradas, ou seja, a tendência é a maioria se transformar em empreendedores ou terceirizadas, ou seja, de qualquer forma você vai acabar se tornando um empreendedor, porque se você estiver aí numa empresa e prestando serviços para uma outra empresa, né, ou seja, você vai estar sendo o seu próprio patrão, você não vai estar trabalhando registrado para esta outra empresa, você vai estar sendo um terceiro, ou seja, uma pessoa, um empreendedor que vai prestar um serviço para uma outra empresa, e essa aí é a tendência cada vez maior. Então, o que você está esperando? Bom, aqui ó, tinha um vídeo, mas eu não consegui baixar ele a tempo aqui, mas é um vídeo que fala, né, de uma empresa, de uma grande empresa de roupa que está customizando aí as camisetas, ou seja, você chega, ela está lá localizada no Shopping Morumbi em São Paulo, é uma loja muito grande, e você compra uma camiseta lá e você pode colocar a estampa do que você quiser na sua camiseta, ou seja, tem um aplicativo ali, um computador onde você vai lá e determina o que você quer na sua camiseta, e você sai dali da loja com a sua camiseta personalizada, ou seja, você pode pôr uma frase, uma foto, um desenho, você pode enviar inclusive uma foto do seu próprio celular ali que você tirou em algum lugar, envia ali via Bluetooth ou através de um QR Code e imprime a camiseta. Isso aí, o que é interessante?
Agora já são as grandes marcas, né? Ou seja, no caso aí é a Riachuelo, já são grandes marcas fazendo esse tipo de customização, coisa que nós já fazíamos aqui. Por exemplo, quem conheceu aqui as empresas aqui na cidade, temos várias, né? Inclusive em atividade hoje. Lá na Rua das Barraquinhas tem o Look Mix, que faz ali canecas, camisetas, almofadas, vários tipos de produtos personalizados, né? A gente tinha ali na Rua 7 também, perto da praça, tinha a Alice também que fazia isso, né? E temos várias empresas, né? Vocês vão ver aí também, eu tinha duas empresas aí que fazia isso daí. Então não é algo novo, mas é algo que caiu na graça das grandes empresas. Mas acho que talvez por necessidade. Por quê? Porque as grandes empresas estão precisando atrair de novo os clientes deles e refidelizar os clientes deles, porque perderam realmente muitos clientes por conta disso daí. Bom, vamos ver aqui. Agora eu vou contar um pouquinho aí da minha história, né? E depois aí a gente parte para as perguntas. Então já vou pedir para vocês aí, para os alunos que tiverem perguntas, questões, até você que não seja da turma dos alunos da PEI João Batista Ribeiro, quiser fazer alguma pergunta, pode anotar aí, daqui a pouco você coloca no chat para nós, mas já deixa mais ou menos formulado aí a pergunta, tá bom? Bom, eu nasci em São Paulo, na Vila Mariana, tá? E aí após alguns anos eu mudei para a São Miguel Paulista, que é um bairro da periferia da grande São Paulo. Na época quando eu mudei para lá não era asfaltado, eu fui para lá muito pequenininho, né? Fui para lá criança. Eu só lembro de quando eu mudei para lá no dia que estava ali meu pai e meus tios todos construindo a casa e terminando ali, né? Colocando a laje, as telhas ali em cima, construindo a casa. Mas foi onde eu passei aí a maior parte da minha infância até os 14 anos, ok? E foi lá também que eu tive a minha primeira experiência como empreendedor. Aqui vocês, né, devem saber, um campo de futebol de várzea, tá? Mas o que será que eu, com menos aí, na época eu devia ter 10, 11 anos, já estava começando a empreender. O que eu poderia estar fazendo como empreendedor num campo de futebol, né? Surgem aí várias ideias, né, várias visões, né, hoje, mas não tem nada a ver, não tem nada ligado exatamente aí ao futebol, diretamente aí ao futebol, mas tinha muito a ver com as pessoas que ficavam ali no alambrado, tá vendo, ali ao redor do campo. Todo domingo eu saía com uma caixa de isopor para ir vender esse produto aqui, que alguns conhecem como gelinho, outros lá naquele bairro chamavam de geladinho. A Regina Casé chama de sacolé, né? E foi o primeiro empreendimento que eu tive, se a gente for analisar a curto prazo, né? O investimento inicial foi da minha mãe, né? Ela que bancou aí os primeiros sacos, e depois o giro das vendas a gente foi fazendo mais, mas a minha mãe que me ajudava nesse sentido. Então existiu aí, né, um incentivo de alguém para eu entrar aí no mundo empreendedor, e eu nem sabia que era isso que estava fazendo. Aí em 1988 eu mudei para Agudos, né, quando meus pais me separaram, e trabalhei nessa época aí como empacotador e depois auxiliar de escritório no supermercado São Paulo. Talvez aqui muita gente não conheça, né? Eu acho que já conhece, porque não faz tanto tempo assim que o supermercado São Paulo foi vendido para o grupo Panelão. Depois, em 1992 eu criei um fanzine. O que é um fanzine? É uma revista, como se fosse uma revista, porém ela é feita de forma artesanal. E no caso ali a gente veiculava notícias aí, no meu caso era de música, né? Veiculava notícias de bandas aí, de músicas alternativas, tá? Que não faziam ainda sucesso na mídia. E aí em 93 eu acabei criando aí um festival de música com algumas dessas bandas que veicularam nesse jornal, tá? Em 94, então, eu comecei a trabalhar autônomo na área de informática, já isso de volta para São Paulo, na Grande São Paulo, em 1994.
E em 95 eu entrei para trabalhar na área de informática da Pentrip, né? Foi uma grande empresa de confecção em São Paulo, fez muito sucesso, tinha lojas de roupas em todos os shoppings de São Paulo e em alguns outros estados, inclusive em Campos do Jordão também tinha loja, todas elas lojas próprias. Em 1997, através da indicação de um amigo meu, eu entrei lá então numa empresa multinacional chamada Andersen Consulting, que mais à frente houve uma fusão ali, e ela passou a se chamar Accenture. É uma empresa de consultoria de informática. Eu saí de lá como analista sênior de suporte. Aí em 2001 eu inaugurei aqui, né, criei a lanchonete Parada 13, que era na rua 13 de Maio, em frente onde hoje é a lanchonete do Chinha, tá? Então a gente iniciou e ao mesmo tempo criei aí a loja Transfermania, onde nós vendíamos roupas e fazíamos também já camisetas personalizadas. Em 2002 eu me aventurei aí na montagem de uma danceteria que durou poucos meses, né? Não tive muito sucesso, a Mitos Danceteria também, que foi no lugar da lanchonete ali Parada 13, ok? Em 2006 eu adquiri uma loja, tá? Isso de 2002, em 2002 mesmo, eu voltei a atuar com a Transfermania efetivamente mais forte, né? E comecei a construir, a montar uma estamparia também, ok? Não só a parte de transfer, né, personalizados, mas também uma estamparia e confecção, tá? E em 2006 eu adquiri uma loja de artigos religiosos que era de um grande amigo nosso, Altair Barca, hoje falecido, né? Nós adquirimos dele aí essa loja que vendia artigos religiosos, ok? Aí em 2015 surgiu a Nakahara Wear. Na verdade foi uma transformação, né, da Transfermania com a confecção que eu estava montando ali. Então resolvemos criar a marca Nakahara Wear, que ela está viva aí até hoje, que envolve tudo aquilo que está ligado aí à parte de confecções e vestuários e tudo mais, aquilo que pode ser utilizado. Em 2018, né, quando eu comecei a pesquisar sobre criptomoedas e Bitcoin, eu me tornei aí, então consultor de ativos digitais. Fiz vários cursos, inclusive cursos pelo Senai e vários cursos de empresas aí grandes nessa área aí de criptomoedas. E em 2019 eu me tornei diretor, né, diretor da rádio 87 FM de Agudos, né, um trabalho voluntário que encerra aí esse ano, no final deste ano. E em 2020 também fiz um investimento num aplicativo chamado OMC, que é um aplicativo de cashback que não teve muito sucesso, né? E hoje eu trabalho aí, desenvolvo trabalho de consultoria na área de ativos digitais, né? E estou trabalhando bastante aí o meu canal no YouTube, né? Ou seja, me tornei também um youtuber. Bom, agora aqui, a partir daqui, eu acredito que vocês possam já começar a formular as perguntas, hein? Enquanto isso eu vou passar aqui algumas fotos da trajetória aqui da minha história, da minha vida. Vamos entrar aí na parte que diz respeito então aí às perguntas, as suas dúvidas. Podem fazer aí o que vocês têm dúvida nessa área de empreendedorismo, tá? Aqui é uma das minhas lojas na época. Já era a Transfermania, ok? Aqui uma campanha que eu patrocinei juntamente com o Cleverson Moreira, que é um contador, que era uma campanha com relação aí às sujeiras que ficavam nas ruas. Aqui na feira do empreendedor do Sebrae em São Paulo. Esse aqui na época do jornal as pessoas de bandas, né, que eu fazia entrevistas para o jornal. Esse que está aqui segurando o jornal aqui, ele é um baterista de uma grande banda do Rio de Janeiro, né, a Dorsal Atlântica. Aqui umas reuniões do empreendedorismo na CIRA, né, Associação Comercial daqui de Agudos, com o pessoal de vestuários, né, de modas. Aqui uma palestra, né, um evento que eu fui com esse rapaz, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu da mente, mas ele fazia palestras motivacionais. Ele nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas,
e aí ele dava então palestras motivacionais, tá? Aqui um grande amigo meu, João Leandro, com os 2 alunos deles de capoeira, um projeto que ele tem aí em Agudos muito bom e que eu sempre apoiei, né? E sempre apoio as suas ações, as suas iniciativas, e somos aí grandes amigos também, estudamos juntos. Aqui repetiu, opa. Aqui em Bauru, né, uma reunião de treinamento de equipe aqui, a gente fazia treinamentos com as equipes que eu trabalhava na época de ativos digitais. Aqui um encontro com o ilustre Renato, né, o professor Renato, Renato Lauris também, para a gente conversar sobre a nossa época do fanzine. Isso aqui foi recente, não foi tão antigo, mas a gente se reuniu para falar sobre esses projetos. Aqui um treinamento, né, que eu estive em Lorena também. Aqui uma reunião com empreendedores de Bauru, pessoal ali de diversas áreas diferentes, né? Aqui nós estávamos indo a um treinamento em São Paulo, eu e a Rosemar, num treinamento, numa palestra, né, enorme lá no World Trade Center de São Paulo. Aqui eu dando uma palestra na FAAG. E aqui o pessoal que trabalhou comigo na época da Print Hip, que até hoje nós somos amigos e de vez em quando rola churrasco aí da galerinha. Aqui, quem não conhece aí, eu no torneio de debates na escola aí que aconteceu, eu não lembro agora se foi em 2019 ou 2018, acho que foi 2019, esse torneio de debates na API João Batista Ribeiro, né? Fui jurado ali na época. E aqui como que aconteceram as reuniões empresariais nos últimos tempos, nos últimos meses aí, totalmente online, os empreendedores aqui, todo mundo, a maioria aqui é de Bauru, né? Então a gente se reúne online hoje. E o que eu gostaria de deixar então para vocês aqui com relação, né, a todas essas fotos. O empreendedor, ele está sempre aí em atividade, ele está sempre envolvido e ligado com outros empreendedores e no mundo do empreendedorismo, ou seja, o alimento, né, o retroalimento do empreendedor é sempre estar com pessoas aí também motivadas nessa área, ou seja, pessoas que têm essa visão empreendedora. Então uma pessoa acaba puxando mais ainda a outra, porque assim, você sozinho você pode ir mais rápido, mas você com mais pessoas você pode ir mais longe. Se vocês tiverem pergunta aí, pode já colocar aqui no chat, que eu faço aí, terei aí o maior prazer em responder. Se não tiverem perguntas, a gente encerra com o vídeo do Silvio Santos. Então vamos, enquanto vocês colocam aí as perguntas, deixa eu mandar aqui o bom dia pro pessoal que mandou mensagem aqui no chat, né? Então a Ayla Araújo foi a primeira que ia mandar aqui o bom dia, né? Bom dia para você aí, Milene, Lucas Silva Toledo, a Rosemar Nakahara, Isabelle Pereira, Kelvin Finati, Alessandra Guering Brito, a Rose Clay, Marilda e a Suzana Rabelo. Um bom dia para vocês aí. Você não mandou aí o seu bom dia, se não mandou, quiser que eu fale o seu nome, ainda a gente tem alguns minutos ainda antes de encerrarmos aqui. Bom, então, como parece que aí não temos perguntas, fui bem claro pelo jeito aí na explicação, nós vamos encerrar. Mas se ainda assim, né, você tiver aí alguma dúvida ou quiser tirar alguma dúvida mais em particular, quiser mandar depois mensagem deixar mensagem aqui no vídeo ou entrar em contato alguma coisa assim, fiquem à vontade, tá ok? Lá, temos sim, ó, a Milene perguntando: como podemos iniciar um empreendimento com pouco dinheiro e na nossa idade, de 13 a 14 anos? Bom, primeiro você precisa ver quais são as oportunidades que você tem aí, que você possa iniciar, né? Vou pegar o meu exemplo ali na minha época, porque assim,
toda necessidade de empreendimento, né? Ou seja, você querer empreender, não é simplesmente somente pelo empreendimento, ou seja, você quer fazer alguma coisa, empreender em algo, porque você quer um retorno, você precisa ter um retorno, você quer ganhar alguma coisa, quer ganhar um dinheiro, certo? Na minha época, né, no meu caso ali, o que eu tinha? Eu nunca fui, né, não nasci em família rica, mas graças a Deus nunca passei fome. Mas assim, eu não tinha uma bicicleta, e a maioria dos meus amigos ali na vizinhança tinham bicicleta, e eu ficava com vontade de ter uma bicicleta, e eu coloquei na cabeça, então eu vou juntar o dinheiro, vou trabalhar para comprar a minha própria bicicleta. E isso aconteceu, depois de aí quase um ano, né, eu consegui comprar uma bicicleta usada, bem velhinha, mas eu comprei, né, mas foi uma conquista. E aí eu comecei a procurar por onde eu poderia ganhar dinheiro, né? E naquela época aí, como eu já citei, a minha mãe, ela me incentivou. A minha mãe, ela, quando eu falei, vou fazer gelinho para vender, né? E a minha mãe, então, foi ela quem me patrocinou, né? Na verdade, para iniciar esse empreendimento. Ou seja, eu não tinha um centavo para comprar os produtos, eu não sabia nem como comprar, como fazer e tudo mais. Isso aí é minha mãe que me ensinou. Eu tinha até menos, que devia ter 11 ou 12, 11, no máximo 12 anos, acho que não tinha nem 12 anos na época. E aí eu fui, né, e comecei a trabalhar nesse sentido. Ou seja, a minha mãe, ela comprou para mim a caixa de isopor, comprou os produtos, os primeiros produtos ali, os materiais para fazer o gelinho, tudo. E aí a partir daí foi a minha vontade realmente mesmo de conquistar algo, né? Então acho que o empreendedor, ele quer, quando se inicia, ele quer iniciar algo, ele quer conquistar algo que ele não tem e que na situação que está ele não pode, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu objetivo, né? Ou seja, você quer empreender para quê? O que você quer conquistar de forma imediata? Ou seja, porque não adianta você com 12, 13 anos pensar em algo, eu vou começar a empreender porque eu quero lá quando eu tiver 30 anos eu ter uma casa na praia, eu ter um sítio, ter alguma coisa assim. Então vamos fazer agora qual que é a sua necessidade agora que você tem, tá? E quais são as possibilidades que você tem, o que você tem em capital na mão, né? E aí existem realmente muitas formas. Vamos pegar um exemplo aí, eu esqueci o nome, é o cara da Polishop, eu esqueci o nome dele agora. Ele começou vendendo como camelô também, né? O próprio Silvio Santos, ele percebeu, né, numa venda ali, que o cara, ele comprava os produtos que ele vendia, ele comprava no lugar mais barato e depois vendia, né, por mais caro. Ou seja, ele comprava no atacado por um preço e vendia mais caro. E aí ele tinha o dinheiro para comprar, não lembro o que ele comprou ali, mas ele comprou um produto, era uma barra, não sei se era uma barra, um doce, alguma coisa aqui assim, e foi vender no Farol. E aí ele vendeu mais caro porque ele falava que aquele era o último, né? Ou seja, então ali ele já começou a gerar ali a questão da escassez, que muita gente utiliza, e aí ele fez essa jogada, ou seja, comprando algo mais barato e vendendo mais caro. Então assim, né, o principal, Milena, é você, o que acontece? Você saber gerenciar o que você ganha, porque muita gente às vezes não consegue dar o prosseguimento, dar o andamento aí no seu empreendimento, porque ela ganha, e quando ela ganha, ela já quer, acaba gastando aquilo que ganhou, né? Ou seja, então é preciso saber dosar aí o que você vai fazer com o seu dinheiro ali, com o que você ganha, né? Ou seja, você precisa normalmente reinvestir, né? Agora outra pergunta, o GGN Santos: o que eu preciso para começar a customizar camisetas? Bom, para começar a customizar a camiseta, vou dar um exemplo como eu comecei, tá? Eu na época eu não tinha ainda a confecção. Mas o que eu fazia então? A camiseta eu comprava ela terceirizada, eu fazia terceirizado e eu tinha as máquinas para confeccionar. Então, para personalizar uma camiseta, você precisaria ter o quê? Um computador, ok? Com alguns aplicativos ali necessários para isso. Você precisaria ter uma máquina, no caso hoje a gente chama de uma prensa, que vai fazer a transferência do desenho para a camiseta, e teria que ter uma impressora com um material próprio com uma tinta própria para fazer essa transferência. Ou seja,
A gente utiliza hoje muito o que chamamos de sublimação, né? Na época que eu iniciei não existia isso, então eu comprava as estampas prontas de São Paulo, tá? E aí a pessoa escolhia na hora e eu fazia ali a colocação na hora. Não tinha essa possibilidade de você pegar e imprimir uma foto ali e colocar, né? Hoje já tem, hoje você já consegue pegar uma foto e fazer aí dessa foto e colocar na camiseta, colocar em canecas, colocar em várias coisas, tá ok, James Santos? Dando um outro exemplo aqui para Milênio, para aqueles que conheceram aqui, né, o Supermercado de São Paulo, né, o fundador foi o seu Manuel, né, o pessoal conhecia ele como Maneco. Ele iniciou, na época ele fazia o que? Ele tinha um caminhão, né, e ele fazia ali as viagens deles, de buscava mercadoria e tudo mais, fazia os fretes ali, e nessas viagens ali ele passava e comprava algumas coisas ali, por exemplo, um saco de batata, um saco de feijão, e colocou ali numa vendinha, e a mulher dele ficava vendendo enquanto ele ia viajar. E cada vez que ele ia viajar, ele vinha e trazia algo com pagando um custo bem mais baixo para poder vender, tá? Então, o que a gente precisa sempre saber? Primeiro, a gente precisa ver o que as pessoas têm interesse, o que dá, pode ter um giro, né? Um certo giro, ou seja, porque não adianta você querer empreender, começar a empreender com pouco dinheiro, com algo que você talvez vá demorar para vender ou para ter o retorno, né? Então você precisa começar com algo que com certeza, isso aqui todo mundo usa, isso aqui todo mundo, né? Todo mundo compra, precisa, todo mundo, né? Então isso vai te fazer ter um sucesso no início. Um exemplo legal também, na época da última Copa, tinha um rapaz, ele estava desempregado, né? E ele chegou na loja de um amigo meu aqui de Agudos, que estava vendendo essas camisetas do Brasil. Ele falou: olha, eu quero uma camiseta sua, quanto que custa? É tanto. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rifa, você guarda essa camiseta aqui pra mim, que eu vou fazer uma rifa, a hora que eu tiver o dinheiro para pagar a camiseta, eu venho, pego ela e termino de vender a rifa. Então eu sei que ele sim, com o dinheiro de uma camiseta, ele vendeu a rifa e conseguiu o dinheiro de 3 camisetas, né? Então, ou seja, veja a visão dele. Ele não tinha como começar e ele começou sem um dinheiro nenhum. Ele pegou, comprou ali, gastou o dinheiro ali com uma cartelinha de rifa somente, né? E saiu vendendo a rifa da camiseta ali. Acho que era R$1, sei lá. Que ele vendia o número, quando ele atingiu o valor para pagar a camiseta, ele foi lá, comprou a camiseta, e aí ele continuou vendendo a rifa. Daí ele já ia mostrando a camiseta, né, com a rifa, e ele acabou de vender rapidinho aquela rifa ali e conseguiu um dinheiro ali. Então você vê assim, não basta a gente simplesmente ter ideia, né? A gente precisa executar. Então esse é o perfil do empreendedor, ou seja, ele tem uma ideia, mas ele não tem medo e também não tem vergonha de sair realizando, né? Ou seja, pode dar errado? Pode, né? Mas você só vai saber se vai dar errado se você realizar, se você realmente for atrás, ok? Vamos ver se tem mais pergunta aí, pessoal. Agora que eu vi aqui, ó, a Rose Clay mandou aqui uma superchat aqui, uma contribuição aqui. Obrigado, Rose Clay. Deus te abençoe. Eu não sei como que faz aqui para destacar. Vamos ver se eu sei como destacar aqui. Tem como destacar aqui o... Mas não deu, não sei. Ainda não sei mexer nessa parte aqui. Essa parte de youtuber ainda sou iniciante. Ok? Bom, acho que já estamos aí chegando no horário aí, né, encerrando, estourando. Vou deixar para vocês aqui então, encerrar aqui, uma mensagem aqui do nosso querido Silvio Santos. Vamos lá. Quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade,
você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. É isso daí, pessoal. Quero agradecer, né? Sigam aí as dicas do Silvio Santos, ok? E acreditem naquilo que você tem dentro de você, ou seja, não deixe, como ele disse aí no final, não deixe que os outros matem o seu sonho, né? Não liguem para o que os outros digam, desde que logicamente o que você vai fazer não vá prejudicar outras pessoas, não vai prejudicar alguém. Então, seja corajoso, seja destemido, seja empreendedor, né? E obrigado, muito obrigado mesmo aí por essa oportunidade. Espero aí que possamos aí possa ter conseguido passar aí para vocês aí uma visão boa e que dessa turma aí que está assistindo aqui saia aí vários empreendedores para ajudar aí a construir cada vez um Brasil mais próspero, ok? Obrigado, aí um grande abraço a todos aí, uma boa continuação de aula para vocês aí, para os alunos da PEI João Batista Ribeiro. Obrigado aí a professora Rosemar e a professora Milene pelo convite, né? E estou sempre aberto aí, qualquer coisa que precisarem, ok? Um grande abraço.